Alemanha 7, Brasil 1. Que lições de empreendedorismo nós conseguimos tirar de exemplos do futebol como esse da Copa de 2014? Esse livro, escrito por José Salib Neto e Adriana Salles Gomes, ele tenta dissecar o que é vitória. Ele cria uma fórmula, uma espécie de algoritmo para descrever a vitória. E qual foi a ideia? A ideia que os autores têm e que eles dizem que, puxa, demorou décadas e só de escrita mesmo, 5 anos para escrever o livro, mas a ideia inicial lá vinha lá do José Salib Neto, que era um atleta de alta performance, e ele vivia intrigado com esses técnicos ou esportistas que diziam, eu só consegui, o gol saiu, eu nem penso a respeito. Ele se intrigava muito com isso, e ele resolveu formular algumas hipóteses para dissecar e tentar identificar alguns elementos que, de alguma forma, pudesse descrever o que é uma vitória. Então, primeiro, era necessário descrever a definição deles, os autores, de vitória. E a definição que eles concordaram para prosseguir no estudo e continuar com os trabalhos de escrever o livro foi que a vitória é a decorrência de um processo. Então, a vitória, ela acontece no final, mas sempre, todas as vezes, o que antecede aquela vitória é um processo. Então, a vitória é a decorrência de um processo deliberado de aumento da capacidade de competir dos atletas. Processo esse que pode ser replicado. Ou seja, é um processo onde o atleta ou os atletas vão ficando melhores a cada dia do treinamento. A cada estágio eles vão melhorando e finalmente acaba com a grande vitória. Segundo os autores, esse processo pode ser replicado. Então, essa foi o estalo, a ignição inicial e motivo pelo qual eles se entregaram e resolveram escrever o livro. Então, a vitória é um processo, sim, não é só aquela imagem, né, do capitão do time erguendo a taça, mas sim, por trás tem um processo, e é nesse processo que o livro é focado. Aí, o segundo passo foi pensar, já que é um processo, tá, legal, se é um processo, ele pode ser influenciável. Ele pode ser influenciado, o processo é influenciável. Por quê? Porque a gente pode mudar algumas coisinhas, mudar a forma de fazer alguma coisa aqui, a forma de fazer uma coisa ali, comportamento, a forma de se comunicar, várias coisas podem ser mudadas nesse processo. Quem é que mais muda coisas em um processo esportivo, por exemplo, um time de futebol? Sabe me dizer, Rafa, quem seria? Tem que ter uma pessoa ali que influencia bastante nesse processo, tanto para o bem para o mal. Qual é, na tua opinião, quem mais modifica as coisas? Primeiro nome que me vem na cabeça é o técnico de futebol, o técnico do time, o treinador, o coach. Técnico, com certeza, por exemplo, num time de futebol, mas esse processo ele vale para qualquer esporte, também no empreendedorismo. Então, o técnico, na opinião deles, seria a pessoa que mais influencia nos processos. Claro que existe uma influência do dirigente, uma influência de pressões externas, até mesmo da imprensa, da mídia, enfim. Mas o motivo de estudo desse livro é o coach, o técnico, ou no mundo dos negócios, o empreendedor, o empresário que influencia nos processos da sua própria empresa. E eles chegaram também à conclusão, ou formularam a hipótese, que se esse processo é influenciável e leva à vitória, e é uma determinada posição, um líder que influencia muito nesse processo, se a gente estudar esse líder e conseguir descobrir elementos que esse líder tem em comum, mapeá-los no formato de 8 elementos e colocar no formato de um algoritmo, escrever um livro sobre isso, onde as pessoas podem também montar os seus próprios processos. Então foi exatamente isso que aconteceu nesse livro aqui, O Algoritmo da Vitória, um livro fantástico e está relacionado com mapear os processos, principalmente dos técnicos campeões. Uma coisa que vale a pena falar sobre isso, só para complementar, Gustavo, esse processo, né? Num time de futebol, que geralmente a maioria dos jogos são nos finais de semana, esse processo, como diz muito bem aqui no livro, né? O que acontece?
Você quer ter um final de semana fácil, você tem que ter uma semana dura. Isso, na linguagem, no código de linguagem do futebol, significa muito treino ao longo da semana e na hora do vamos ver, na hora do jogo, o final de semana vai ser um pouco mais fácil. Agora, existe também o inverso, né? Se o time não treina muito bem ou não treina durante a semana, durante o processo, aí o final de semana vai ser difícil. Vai vir derrota, vai vir crítica, imprensa, polêmicas, enfim, tudo isso que faz parte da linguagem do futebol. A mesma coisa acontece na vida de um empreendedor. Empreendedor que tem a semana difícil, trabalhando, treinando duro, ele pode ser que tenha um final de semana mais fácil. Agora, com certeza, o empreendedor que tem a semana fácil vai ter que ter muita dor de cabeça para resolver muitos incêndios, muitos problemas durante o final de semana. Legal. Agora o Arnaldo Neto ele vai dar uma dica desculpa, de um livro que está relacionado com esse livro também. Lembrando que lá no nosso Clube do Livro, para os apoiadores do Resumo Cast, você vai continuar assistindo esse nosso papo até o final. Mas só para não deixar muito vago, eu vou falar aqui rapidamente quais são os 8 elementos, só falar o título deles, os 8 elementos que estão praticamente sempre presentes nos processos e dentro da forma de pensar dos grandes técnicos, que é encantar campeões, o Kaizen mental, time escalador, comunicação codificada, estrategizar, ambiente de crescimento, aprendizado das 5 caixas e como criar o seu próprio algoritmo, como pegar isso tudo e criar o seu próprio algoritmo. Então, Arnaldo, por que você não dá uma dica para os nossos ouvintes aqui no YouTube sobre algum livro que esteja relacionado com esse livro fantástico que nós acabamos de ler, e aí o resto a gente continua debatendo lá no Clube do Livro? Com certeza, Gustavo e Rafa, um dos técnicos, um dos líderes, um dos empreendedores mais citados no livro, que a gente está aqui hoje resumindo, é o Pep Guardiola. Não poderia ser diferente, um cara vitorioso, um cara que encantou o mundo. E o Guardiola tem 2 biografias, uma talvez mais falada, que é o Pep Confidencial, mas tem uma sequência chamada Pep a Evolução. Eu vou indicar a segunda, Pep a Evolução, por um motivo muito simples. Assim como na primeira, vai ter ali os segredos, o dia a dia, os bastidores do Guardiola, mas na segunda, ela é mais atual. Fala do Guardiola já no Manchester City, que é o time no qual ele está atualmente. Então, se você quiser ter exemplos mais atuais, mais frescos, mais contemporâneos sobre como é que o Guardiola empreende, como é que o Guardiola tem um time que tem propósito, não só vencer, mas encantar, esse livro, Pep a Evolução, é um prato cheio para você. Então, pega essa dica, que é uma leitura incrível, que tem tudo a ver com o livro que estamos falando aqui hoje. Fica o convite, então, para você que está acompanhando esse vídeo, para acompanhar, escutar o episódio que nós fizemos com o resumo desse livro aqui, O Algoritmo da Vitória, e também fazer parte do nosso Clube do Livro, onde a gente vai continuar esse papo aqui, e também você tem a oportunidade de debater esse livro ao vivo com a gente e com outros leitores também, que são fanáticos por livros de negócios. E é isso.